bom dia a todos os nossos filiados e filiadas e um bom dia também para toda a população que são nossos telespectadores. Hoje ficamos imensamente felizes de saber que nosso programa está tendo uma audiência surpreendente, né, com 6 pontos. Isso para um programa independente é muito difícil de acontecer. Então quero agradecer a cada um e a cada uma que tem nos acompanhado aqui todos os sábados, né, nos nossos programas, e dizer novamente da nossa grande alegria, né, quando soubemos dessa pontuação que estamos alcançando no nosso programa. Então quero convidar de novo a que continuemos juntos até o fim do programa e todos os sábados. Muito obrigada. Hora de falar um pouco agora sobre direito, né? Estamos aqui com o Dr. Vinícius Barbalho, da nossa assessoria jurídica trabalhista. Dr. Vinícius, a novidade agora que anda rondando é uma decisão que saiu de um determinado processo, colocando que a assistência judiciária do sindicato aos seus filiados não pode ser cobrada honorários, né? Então, isso já foi motivo também para ter um grande burburinho, né? Queria que você falasse um pouco sobre esse caso, né? Eu passei para o senhor estudou e tem não só sobre isso, né? Mas uma verdadeira pesquisa, inclusive, ao respeito. Bom dia, Gigi. Bom dia a todos e todas. É um processo que correu lá pela Justiça do Trabalho de Roraima, né? Uma ação muito antiga, por sinal, de um sindicato de professores lá, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Roraima, uma ação de 1990. Nossa. Então você não pode, em princípio, você não pode pegar um caso desse isolado, um julgamento desse isolado e querer aplicar para toda e qualquer situação. Até porque foi dentro de uma discussão trabalhista, não é? Uma ação em que envolvia direitos trabalhistas submetidos à CLT. Então o sindicato defendia direitos trabalhistas. Então ninguém sabe como é que se concebeu uma ação como essa, muito antiga, em que situação se deu, é um caso muito específico. Você não pode estender isso para todo e qualquer sindicato, até porque comumente isso é legal, isso tem disposição legal, o Código de Processo Civil, a lei do advogado, a 8.906, permite que o advogado cobre honorários tanto sucumbenciais, como peça arbitramento de honorários, como obtenha honorários mediante contrato. Então isso é uma coisa usual no âmbito aqui da Justiça Federal, onde essas questões envolvendo servidores estatutários, onde essas questões são tratadas, é uma coisa comum. Jurisprudência nunca se levantou contra, até porque, como eu disse, é um direito que o advogado tem. É isso que eu ia falar, justa, inclusive. Não é? Então, isso foi uma situação muito específica. Então, a pessoa que fez a divulgação fez com muita impropriedade, não contextualizou a situação específica do processo, muito menos o âmbito de aplicação do direito, relações trabalhistas submetidas à CLT. Aqui, nosso sindicato, por exemplo, é um sindicato que tem a sua base, na maior parte, né, servidores estatutários, e a competência da Justiça Federal, servidores federais estatutários, cuja competência é da Justiça Federal. Nem em matéria de greve, por exemplo, a Justiça do Trabalho é competente para decidir, porque é a Justiça Comum e não a Justiça Especializada que decide matéria de greve. Isso aí já está pacificado no âmbito do Supremo. É a Justiça do Trabalho que é a Justiça Federal, Comum, Federal, que vai decidir matéria de greve atinente a servidores estatutários e não a Justiça do Trabalho. Então isso é um caso muito específico, tem que ser contextualizado com a situação do processo lá. Se você for olhar a notícia lá, que é da Conjur, tem lá um tópico em que se coloca a situação específica do processo, era um processo que corria mais de 25 anos. Então tudo isso foi sopesado, foi analisado e contextualizado para a situação específica do processo, para que resultasse uma decisão que é de uma desembargadora, uma decisão de um tribunal, não representa talvez nenhuma jurisprudência para outros casos semelhantes. Isso aí, os tribunais, principalmente os tribunais superiores, são
especialistas em dizer a todo momento que determinada decisão só vai servir para aquele processo em específico, não vai repercutir para casos que pareçam iguais ou sejam semelhantes àquele que está sendo julgado. Então, isso tem que ser contextualizado, tem que ser adaptado para aquela situação específica que foi julgada no processo. Inclusive, no próprio despacho fala isso, né? Exatamente. Mencionei aqui que a notícia, na verdade, é uma notícia do site Conju, que é um site especializado em matérias e publicações jurídicas. A notícia diz claramente lá, situação específica analisada do processo número tal, em que uma determinada desembargadora analisou, a relatora do processo, analisou que o processo é um processo de 1990, é um processo que está rolando aí há muito tempo, então foi analisada a situação específica do processo. Então tem que ser contextualizada essa decisão para o caso. Você não pode chegar e dizer, não, o sindicato agora não pode cobrar honorários. Isso aí não existe. Isso aí não existe, absolutamente não existe. Ok, muito obrigado, doutor Vinícius. Obrigado, Gigi, mais Acho uma que ficou vez. bem claro aí, né, gente? Pra gente falar com esse zum aí, as coisas vão continuar como elas estão, que é justa e de direito, né? Então, obrigado e bom dia, até o próximo programa. Obrigado, Gigi, também. Obrigado a todos e a todas. Bom dia aqui mais uma vez com a presença de Valério, nosso assessor político. Valério, falamos no programa passado sobre o cenário nacional das eleições, né? E aqui no estado do Rio Grande do Norte, que avaliação você faz das nossas candidaturas? Bom dia, né? É um quadro já definido, né? Vai ser uma eleição muito disputada. Temos aí 3 grandes grupos que estão em disputa, que estão se enfrentando nesse processo eleitoral, apresentando suas ideias, mas temos também outras candidaturas que correm por fora, que são aparentemente de menor expressão, mas que estão correndo por fora, que estão em busca do eleitor. E isso é muito bom, isso é muito positivo, porque tem uma quantidade significativa de candidatos a governador, né? E a população vai poder escolher qual o melhor nome para dirigir o executivo do Rio Grande do Norte a partir do próximo ano. Temos aí uma nominata também de senadores, né? Com a qual eu fiquei extremamente triste com as pesquisas, mas vamos para frente. Exatamente, temos aí uma quantidade de senadores e na verdade, os que estão na frente são as velhas raposas, né, que usufruem do dinheiro público da estrutura do Estado há mais de 50 anos, estão aí, de certa forma, liderando as pesquisas. Temos uma quantidade enorme de deputados estaduais, deputados federais, onde o Rio Grande do Norte vai poder escolher 8 candidatos, 8 deputados federais, né? Dessas candidaturas, ao longo de mais de 30 anos, esses deputados federais praticamente não têm renovação, são os mesmos. São candidatos que estão aí com 3, com 4, com 5, com 6 mandatos, né? O mais novo já está com o 2º mandato, né? Está querendo já emplacar um 3º mandato. E para mudar, né, o estado do Rio Grande do Norte, né, nós precisamos renovar, tem que ter uma renovação geral. Os deputados daqui, deputado federal, não só os deputados federais, mas os senadores, os 2 senadores votaram pela reforma trabalhista, importante dizer isso, que prejudica você trabalhador, você trabalhadora, votou pela terceirização no serviço público, que prejudica você, servidor público, servidora pública, né? A terceirização. Eu estava inclusive pensando aqui, você imagina a próxima eleição se ganha um candidato do Centrão. Aí você vai ter bancário terceirizado, você vai ter professor terceirizado, saúde terceirizada, porque eles vão botar em prática, né?
Esse governo não colocou porque não tem forças, mas o próximo colocará em prática isso, né? Eleito democraticamente. Então, se não revertermos isso que foi aprovado agora, por exemplo, a terceirização completa no serviço público, isso vai ser colocado em prática. Já está sendo, vai aprofundar, né? Vai aprofundar. Então você vai ter o professor terceirizado, o médico terceirizado, o técnico de enfermagem terceirizado, o bancário terceirizado, ou seja, é o que eles querem, né? A terceirização do serviço público, né? Então, esses deputados, eles votaram a favor disso. Eles votaram pela PEC do fim do mundo, né? Que é aquela que proíbe expansão de investimento durante 20 anos, né? Então nós estamos diante dessa situação em que a população pode mudar renovando, mudar, tirando essa cambada que está aí há 30, 40 anos recebendo dinheiro sem fazer nada pelo Rio Grande do Norte. É muito comum esses que estão aí, vai na tua cidade, chega lá, compra os cabos eleitorais. Ele nem vai, ele só compra os cabos eleitorais. Exatamente, compra os cabos eleitorais, aí os cabos eleitorais correm atrás dos votos e ele sai de lá com 600, 1000 votos, sem nunca ter ido na cidade, ou quando vai assim, é feito um furacão e só volta 4 anos. A população que clamou tanto, né, para acabar com a corrupção, que todos os dias de manhã cedinho ou à noite a gente escuta muito, né, a população dizer contra a corrupção, é preciso acabar a corrupção, é preciso essas obras começarem e terminar, não pode ficar no meio do caminho. A população tem a arma na mão, né, que é o voto. Então, se você não sabe usar o voto de forma consciente, se você tem dúvida, fale com alguém que tenha mais experiência, procure mais informações. Hoje em dia, você tem o Google, né? Que você coloca lá e sai a pesquisa sobre aquele candidato, né? Quem ele é, de onde ele vem, onde ele nasceu. E você sabe com clareza em quem você vai votar. Não venda seu voto. Não vá em conversas de lideranças furadas. Tem muitas lideranças que são lideranças furadas, que só quer usar o seu voto, o voto daquela comunidade como se fosse um cabresto, e só ele usufrui, você não usufrui de nada, porque lá a sua unidade de saúde não tem medicamento, falta profissionais, a escola está capengando, a segurança não vem, a sujeira toma conta do seu bairro, da sua comunidade. Por quê? Porque você deu o seu voto para uma liderança, vendeu, né? Que a liderança vendeu o seu voto, né? Com a história de que você vai ser mais feliz, você vai ter mais apoio, e quando na verdade isso é uma grande mentira, uma grande ilusão, certo? Então a eleição ela está polarizada também. O Rio Grande do Norte é o retrato a nível nacional. Nós temos candidaturas de esquerda, né? 2 candidaturas de esquerda, e os demais são candidaturas de direita, que juntando tudo dá numa mesma coisa, certo? O mesmo projeto. É o mesmo projeto, visa implementar sem nenhuma resistência o que vem lá de cima, tá certo? Então o Rio Grande do Norte tem a grande oportunidade de ter um salto de qualidade, né, nessas eleições. Essas eleições você pode tirar esses senadores que estão aí, há anos, que estão aí no poder. Na verdade, no poder há décadas, né? Como senador já está o quê? Há quase 20 anos como senador, né? Sem nada produzir pelo Rio Grande do Norte. Então a população tem a oportunidade de renovar, tirar, mudar, aposentar. Aliás, já está aposentado, né? De novo? Todos eles já estão aposentados, todos eles têm várias aposentadorias, aposentadoria de governador, de deputado, de senador, e a população é que não sabe disso, mas todos eles têm essa aposentadoria. Mas a população tem a oportunidade de aposentar esse povo. Nós precisamos... Inclusive no clamor, né, contra a corrupção, lembrar também o seguinte, que muitos desses
parlamentares, em não sendo eleito, terão que enfrentar a justiça com um pouco mais de rapidez, né? Que pode até não dar nada, né? Por eles serem das grandes oligarquias, mas que pelo menos eles serão levados a julgamento, né? Então, se você clama tanto por que não haja mais corrupção no nosso país, uma das formas é acabar com esse, como é que chama? Que não são julgados porque tem a imunidade parlamentar, fugiu na hora aqui o nome. Então, uma ótima forma de acabar com a imunidade, já que a gente não conseguiu acabar com a imunidade parlamentar, né? Seria uma ótima oportunidade para que essas pessoas enfrentem e prestem contas à justiça, né? Não fiquem sob o guarda-chuva da imunidade parlamentar. E mais, é muito importante que, além de você votar renovando, mudando, transformando, você tem que votar pensando que lá na frente você tem que ser um agente importante na construção do novo. Porque não é só você votar e na hora que você é chamado para participar, você se omite. Não vai a uma audiência pública, não vai a uma plenária, né? Não participa das sessões, fica difícil, eles fazem o que querem. É muito importante que a população comece a praticar, né, essa ida às audiências públicas, às assembleias, porque é dali que saem as grandes ideias, né? É dali que saem as grandes propostas, que muda a cidade, que muda a sua cidade, que muda o seu estado, que muda o seu país. Não é você votando e simplesmente deixa o deputado estadual lá, nunca mais conversa com o deputado estadual, seja ele federal, seja ele senador, ou o próprio governador. É importante que a população acompanhe de perto o andamento da política. Não só com o voto, mas com a ação do dia a dia, a cobrança. Hoje em dia tem as redes sociais, né? Hoje em dia tem as redes sociais que a população pode se utilizar muito disso, né? De fazer denúncias. Por exemplo, essa semana nós passamos ali no Midway, entre o Midway e a Edfernes, na antiga Edfernes, né? Que hoje é a IFRN. Então ali tem um posto de polícia que está abandonado, certo? No centro, num local onde passa mais de 50 mil pessoas por dia. Está abandonado, servindo o quê? Como espaço de uso de drogas, né? De prostituição. Aí, pense aí, um governador, um prefeito, sabe disso e não toma as providências, não faz nada, um negócio tão simples. É um quartinho de 2,5 por 3, um pouco mais de 6 metros quadrados, e está lá cheio de lixo abandonado. Inclusive ele servia como uma base, né, para a polícia militar, e não sei por que não serve mais, né? E pode fazer porque é um local de muito movimento e um local inclusive também de muita violência, quer dizer, poderia inclusive estar sendo utilizado como era antes, inclusive melhor, né, de forma melhor ainda, para dar segurança à população. Pois é, era uma base militar que funcionava ali e foi retirado aquilo dali. Quer dizer, e hoje aquele local ali praticamente fica sem policiamento, né? Quando começa a ter uma quantidade maior de assalto, ele bota a polícia para lá. Quando dá uma diminuída, eles tiram a polícia dali. Mas assim, todos os dias a população reclama que tem assaltos, que tem violência, e você tem um espaço daquele que está sendo utilizado para outros fins, menos a parte da segurança, né? Então as eleições desse ano, ela é muito importante que a população participe, que vote de forma consciente, né? Para poder mudar esse quadro do Rio Grande do Norte. Não aceite pressões, não aceite as notícias mentirosas, né? Procure analisar desses candidatos quem melhor pode representar, o povo do Rio Grande do Norte, quem melhor pode trazer mudanças profundas nessas velhas estruturas do estado do Rio Grande do Norte. Ok, obrigada, Valéria, até o próximo programa. Nós é que agradecemos, até o próximo.
uma outra coisa que muito se fala, né, nos dias atuais, quanto mais se aproxima a eleição, mais se fala, é a questão da renovação, né? Vamos renovar, que tem a ver com a questão também de que ninguém que está aí presta, né? Primeiro que eu não concordo com isso, que quem está aí não presta, né? Eu acho que nós temos que separar o joio do trigo. Ah, mas como é que nós vamos fazer isso? Simples. Pega o teu deputado, tua deputada, teu senador, tua senadora, e veja como eles votaram nas questões que dizem respeito à população. Como é que eles votaram em relação aos transgênicos? Como é que eles votaram em relação à reforma trabalhista? Como é que eles votaram em relação à terceirização? Como é que eles votaram em relação ao congelamento dos investimentos no serviço público, que é a SC 95, por 20 anos, né? Congelamento por 20 anos. Como é que eles votaram, agora bem recente, falando um pouco mais direcionado para a questão do servidor público, servidora pública, quem votou a favor da derrubada do veto que havia para não haver, para proibir aumento para servidor público para 2019? Por aí você já tem uma boa perspectiva. No âmbito estadual, a mesma coisa. Vem quem votou aí nas medidas que tiraram o direito dos servidores no âmbito estadual. É simples assim. Vamos ver quais são as atitudes de quem está aí. Então aí você já consegue separar o joio do trigo. Vamos apostar no novo. Não é qualquer novo que serve. Assim como não é todo velho que não serve, também não é todo novo que serve. Um novo que venha já sendo filho, neto, irmão, genro, esse novo que já vem com uma filosofia de um partido que vota contra a classe trabalhadora, esse novo também não serve. Então nós também temos que ter muita atenção na questão do novo. Procura saber quem era esse novo, porque ninguém aparece do nada, a não ser certos candidatos a vice, que do nada apareceu, né? Eles moraram na Inglaterra a vida toda e apareceu agora para ser vice. Fora isso aí, a maioria, até esse tem uma história, né? Nem morar no Brasil não mora, muito menos na nossa terra, nossas terras potiguares. Esse novo sempre tem também uma historinha nas costas. Ele não nasceu ontem, ele tem que ter no mínimo 18 anos para alguns cargos, e para outros cargos inclusive tem que ter mais. Então procura saber o que é que ele fez na vida pregressa dele. E aí também você vai estar separando também o joio do trigo, o novo da renovação, renovação com qualidade. Então também fica a dica, é importante a gente observar isso. E estamos aqui agora com o Dr. Leonardo, da nossa assessoria jurídica da área civil. Dr. Leonardo, estamos falando sempre, falando muito da questão, né, do risco de morte, né, de um dos cônjuges, né, porque isso traz várias consequências, né? Exato. Então, alertando um verdadeiro estudo, né, sobre isso, hoje no programa passado, e nesse programa também vamos estar falando aí também dessa questão do direito do dependente se manter no plano de saúde, né, mesmo que o titular do plano tenha falecido, né? Exato, Gigi. Como é que é isso aí? Bom, primeiramente, bom dia a quem está nos assistindo. A gente tem sempre trazendo esses temas, né, Gigi, até para esclarecer a população dos seus direitos, né, do que ela, como ser individual, tem de direito, né? Na semana passada nós tratamos justamente da questão do companheiro, né, na união estável, e hoje eu trouxe já uma situação referente à questão de plano de saúde, quer seja do titular, né, e dos dependentes, em caso de falecimento deste. O que é que eu quero trazer? Antigamente existia muitos problemas quando nos planos coletivos, né? Ou seja, às vezes uma empresa privada fornecia aos seus funcionários o plano coletivo. Ele participava, ele era mais barato, né, por ser coletivo, né, justamente pelo convênio que a instituição privada fazia com um plano de saúde. Licença, que a gente conhece mais como plano empresa. Exatamente, né? Exatamente. Plano ele é mais, vamos dizer assim, financeiramente mais em conta para o funcionário, né, do que se ele fosse fazer individualmente buscando um plano de saúde, aquele mesmo plano.
né? Então, assim, as empresas, e isso era uma forma até de atrair o funcionário quando fosse ofertar aquela vaga, né? As empresas começaram a atrair pessoas para trabalharem com ela, oferecendo plano de saúde, né? Então, o que é que acontece? A pergunta que costumeiramente antigamente se fazia, e hoje às vezes também há esse problema, quando eu for demitido, se eu for demitido, eu posso continuar naquele plano coletivo da empresa? Isso vinha com bastante problemas, até no judiciário, e a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, firmou uma súmula número 13, que, para deixar bem claro, né, essa questão, que o funcionário que deixe a empresa, ou porque ele pediu demissão, ou porque foi demitido mesmo, seja justa causa, ele possa continuar com aquele plano de saúde desde que ele arque por inteiro com o valor. Porque no plano coletivo, empresarial, a empresa subsidia parte do pagamento. Então ele pode continuar desde que ele assuma a totalidade do pagamento. Então, superado essa questão, a gente parte para a outra questão, que permanecendo aquele funcionário, ex-funcionário no plano coletivo, o seu falecimento ocorrendo, os seus dependentes podem continuar com aquele plano coletivo, que também é uma questão que gera muita discussão, né? E a resposta é sim, Gigi. A resposta também é sim. Existe a lei dos planos de saúde, que é de 98, ela já traz isso. A ANS também veio a massificar esse entendimento, para que não pare dúvidas e que o Poder Judiciário possa decidir, se for necessário, né? Se a pessoa tiver esse seu direito não preservado, que quando ele busque o Poder Judiciário já saiba que o dependente do titular que veio a falecer possa sim, por prazo indeterminado, permanecer naquele plano coletivo, desde que também ele assuma por completo o valor, né? Ele pague o valor total e ele tem direito, os seus dependentes, de continuarem naquele plano por prazo indeterminado. Se o plano de saúde fizer qualquer coisa ao contrário disso, ou seja, fazer um cancelamento arbitrário, como a gente às vezes encontra nessa situação, ainda... Eu imagino que não é difícil. Não é difícil não, Gigi, infelizmente. Por isso que eu trago esses temas para alertar. Não é raro acontecer isso não, mas acontecendo, as pessoas sabem que agora, né, tem o direito de permanecer nesse plano, e que a minha orientação procurem o Poder Judiciário, entre com a ação judicial para permanecer, até pede uma liminar, né, antecipando a tutela, para que eles imediatamente o plano seja obrigado a recolocá-los, né, para prestar o serviço. Então, aconteceu isso, o plano arbitrariamente cancelou, retirou vocês do plano, né, os dependentes, busquem o Poder Judiciário, que vocês têm direito a permanecer. Procure um advogado competente, né, e busque aí o direito na justiça, né? É verdade. Pois uma ótima informação, né? Isso, então, muito obrigado, doutor Leonardo. Até o próximo programa. Até o próximo, Deus quiser. E chegamos ao fim de mais um programa Sintcef em Movimento. Esperamos vocês no próximo sábado.